E, portanto, e podemos identificar duas fases. Uma fase inicial, a chamada fase da construção, e com a fase da construção, porque foram nascendo órgãos nesta arquitetura que foram de alguma forma dando corpo à necessidade de relação entre os vários parceiros que foram surgindo na CPLP e que vai até à assinatura do protocolo de cooperação de defesa no domínio, especialmente em 2006. Portanto, o que nós vemos aqui, ao fim e ao cabo, é um crescimento dos órgãos da CPLP, a reunião de ministros, a reunião de CENTFAS, depois a criação do SPAD, a criação do Centro de Análise Estratégicas, a criação dos exercícios, a parte dos diretores-gerais de Defesa Nacional, e, portanto, houve depois a necessidade de arrumar todas essas componentes e surge o Protocolo de Defesa em 2006, que, ao fim e ao cabo, o que é que vem definir algumas regras para a criação destes órgãos que tinham vindo sempre a crescer e tinham vindo a surgir. E, portanto, o SPAD, a partir de 2000, passou a secretariar todas as reuniões, passou a ser o centro das atividades do CPLP em termos de cooperação de defesa, ainda hoje é, e, portanto, este SPAD é, digamos, o organismo central, é o cérebro, é o coração, é o órgão central que dinamiza e que faz, de alguma forma, a integração entre todos estes componentes. É claro que isto foi muito rápido, portanto a CPLP teve um crescimento de defesa nesta fase da construção muito rápido, portanto estamos a falar de quase cerca de 10 anos, 8 a 10 anos, em que se criou aqui um conjunto muito vasto de órgãos, de identidades, de organismos que contribuíram para esta fase da construção. Obviamente que as organizações evoluem, a cooperação evoluiu e aparecemos a partir de 2006 numa fase de consolidação, ou seja, foi uma fase em que foram sendo criados outros organismos, nomeadamente os fóruns de saúde, a estratégia para os oceanos, os simpósios das marinhas, o colégio de defesa, as reuniões que foram criadas aos vários níveis, que se mantiveram, e portanto esta fase de consolidação veio de alguma forma criar aqui outros órgãos que criaram uma robustez em termos daquilo que é a componente de defesa. E que também terminou, ou digamos, de alguma forma, evoluiu para o ano 2015 com aquilo que nós chamamos a identidade da CPLP no domínio da defesa, que é um documento conceptual, elaborado no Centro de Análise Estratégicas, que vem de alguma forma identificar e alinhar e uma reflexão sobre o que é que nós queremos para esta cooperação de defesa. E, portanto, a partir de 2015 surgiram ainda mais dois instrumentos que iremos falar, mas o grande documento, a grande estrutura que reflete sobre a componente de defesa da CPLP, que de alguma forma permite uma visão para o futuro, é a identidade da CPLP no domínio da defesa, que mostra-nos o que é que nós estamos a cooperar, porquê, quais são as áreas prioritárias, quais são os desafios. Portanto, este documento vai lançar a ideia do futuro. Depois, nós temos dois documentos, dois órgãos muito interessantes, o Colégio de Defesa da CPLP, que já está em execução, iremos falar mais à frente, mas atualmente o grande desafio é este protocolo sobre os mecanismos de resposta a situações de catástrofe. Portanto, isto surgiu de uma necessidade interna levantada ao nível dos países da CPLP e de querer, de alguma forma, ter um mecanismo que possa responder às necessidades do Estado. Portanto, já vamos ver mais à frente em detalhe estas áreas, mas digamos que este slide vem dizer e vem mostrar esta evolução crescente na área da defesa, estas duas fases, e vem mostrar de alguma forma que aconteceu sempre um crescendo de infraestruturas, de órgãos, de relações entre as pessoas, entre as entidades, entre os países, que veio de alguma forma dar uma dinâmica muito grande a esta componente da defesa. Aliás, se nós olharmos para as outras organizações que têm o mesmo figurino, como é a Commonwealth e a OIF, a Organização de Francophonie, a CPLP tem um componente exemplar, ou seja, a evolução da CPLP na área da defesa não tem comparação com aquilo que se vê na Commonwealth ou na OIF. Portanto, há aqui um aspecto que é de salientar e é interessante olhar e ver
como é que esta forma e como é que evoluíram estes órgãos. Portanto, nós temos uma arquitetura de defesa da CPLP, ou seja, existe um conjunto de órgãos, de documentos, de reuniões, de mecanismos, de interações que fazem com que esta cooperação de defesa seja realmente uma cooperação muito interessante. Eu posso dizer, por exemplo, que em 2019, na área da cooperação da defesa, aconteceram mais de 15 eventos relacionados com reuniões, com formação, com exercícios, com conferências, e, portanto, houve uma dinâmica e continua a haver uma dinâmica muito grande naquilo que é a componente de defesa da CPLP. Portanto, estes órgãos todos estão ativos, estes órgãos todos têm um papel atual na evolução da componente de defesa e o maior desafio centra-se precisamente naquilo que eu marquei a amarelo, que é atualmente talvez aquilo que é a grande novidade, o grande desafio naquilo que é os próximos passos naquilo da arquitetura de defesa da CPLP. Portanto, vamos agora só muito rapidamente ver estas reuniões. Portanto, nós temos reuniões em vários níveis, há um sistema rotativo, mais ou menos por voluntariado, em que as reuniões acontecem nos países da CPLP. Curiosamente, há uma reunião anual do Ministro da Defesa, há uma reunião anual do Chefe de Estado-Maior-General, há várias reuniões do Secretariado, há reuniões em vários níveis. Portanto, é uma dinâmica que aproxima as pessoas, é uma cooperação feita nos olhos, é uma cooperação que é feita na língua portuguesa sobre a defesa, que envolve, além desta relação profissional, a relação de amizade, que é sempre importante e que leva a que as coisas possam fazer com muito mais facilidade. E, portanto, estas reuniões dos Ministros da Defesa, de Diretores-Gerais de Política de Defesa Nacional e de Chefe de Estado-Maior-General, de alguma forma, são sempre as reuniões que criam o caminho e que levam esta cooperação pelo caminho e da forma como ela tem sido orientada. Os exercícios felino é, digamos, um exemplo muito interessante, muitos países, muitos comentários sobre o que é, mas ele tem permitido, de alguma forma, juntar Forças Armadas dos Estados-membros da CPLP e numa vertente ou de LiveX ou de exercícios na carta, treinar, equipar, dar uma cooperação e uma interligação entre aquilo que se faz no exercício. Portanto, o que se pretende ao fim e ao cabo, muitas vezes, eu tenho aqui algumas fotos que gostava de partilhar convosco daquilo que aconteceu no exercício em Angola, e se nós olharmos e se conseguirmos ver, temos aqui uma força, ou seja, há aqui uma task force, há aqui uma força militar composta pelos países com várias componentes, em que pode servir e pode trabalhar e treina naquilo que é a assistência, a ajuda humanitária, preparando forças para apoio às populações em situações de emergência. E, portanto, este tem sido mais ou menos o figurino do treino, esse tem sido mais ou menos a forma desta componente evoluir em termos daquilo que é os exercícios felino, mas, essencialmente, aquilo que eu gostaria de reter é que é um bom exemplo daquilo que se faz da cooperação em termos militares. Bem, o Centro de Análise Estratégica já não vou alongar mais. Em boa hora, este Centro de Análise Estratégicas foi criado para permitir esta reflexão estratégica, permitir que haja, ao nível da CPLP na área da defesa, uma partilha daquilo que é a visão estratégica dos problemas de segurança. Ele foi dinamizado e criado também em Maputo, também em boa hora, numa tentativa de descentralizar a componente de defesa a partir de Lisboa, e depois foram criados núcleos nacionais nos vários países, e são esses núcleos nacionais que ligam-se com o Centro de Análises Estratégicas e que há aqui mostras também de uma dinâmica e gera e de alguma forma tem um papel muito importante naquilo que é a reflexão estratégica. Portanto, estamos todos muito atentos àquilo que o Centro de Análises Estratégicas vem fazendo, estamos muito atentos à informação que vai cruzando e que vai circulando, e esperemos todos nós que possam contribuir também para a evolução desta componente de defesa. Mais recentemente, dois instrumentos, ao qual eu vou dedicar um bocadinho mais de atenção. Este Colégio de Defesa da CPLP, portanto, ele surge em 2016, 2017, é criado aqui um regulamento próprio, e o primeiro Colégio de Defesa aconteceu precisamente em 2018, com um curso de Direito Internacional, levado a efeito precisamente na Escola Superior de Guerra. Já houve em 2019 também uma segunda edição,
e, portanto, este Colégio de Defesa, ao fim e ao cabo, procura juntar um grupo de pessoas para refletir sobre vários temas ou, de alguma forma, levar a que as pessoas possam ter uma noção daquilo que se estuda, dos problemas em termos da área da defesa. E esperemos que isto possa continuar, porque, sem sombra de dúvida, vai trazer também alguma reflexão no seio da cooperação de defesa. E este protocolo é, essencialmente, o principal desafio. E, portanto, este protocolo que está neste momento numa fase de reflexão entre os países, portanto, há aqui alguma partilha de respostas. O que é que ele visa? Portanto, é um protocolo de resposta coordenada que vai permitir que os Ministérios da Defesa, através dos Estados-Maiores Generais, possam ter um sistema de alerta e que possam utilizar meios militares acionados de uma forma que ainda não está bem definida e que possam ser colocados no terreno para apoio a uma situação de catástrofe. Foram criados vários níveis de alerta, de acordo com a informação que vai sendo partilhada, e, portanto, o que se pretende, ao fim e ao cabo, é ter um conjunto de meios, através de um protocolo assinado entre os vários países, que, caso esse país seja vítima de um determinado ação de catástrofe, possa ter meios e possa, de alguma forma, ter o apoio de outros países nesta fase sempre crítica de situações de catástrofe. Portanto, é ainda um protocolo que está muito a ser discutido, está na fase embrionária, ainda não foi assinado e, portanto, creio que a reflexão irá ocorrer durante este ano e, eventualmente, no próximo. Mas, digamos que é o principal, ou neste momento, o mais recente protocolo que está a ser elaborado na área da defesa. Então,